comissão da Foreign Affairs, que é a Relações Exteriores, Comissão de Relações Exteriores. E o deputado Chris é da Comissão de Direitos Humanos. Vamos lá, vamos à carta. Eu até passei aqui para ajudar aqui. Já está traduzido aqui para o português, com uns errinhos, né? Mas vai dar para entender. Vou até ver se eu consigo aumentar aqui, peraí. Vamos aumentar a carta. Acho que não vai dar para aumentar muito não, mas acho que assim fica melhor. Então, vamos lá. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo na qualidade de membro do Congresso, presidente do Subcomitê de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Em 7 de maio, presidi uma audiência pública, lembra daquela audiência pública? Aí, presidi uma audiência pública do subcomitê intitulado Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. O objetivo da audiência foi discutir os relatórios alarmantes de violações generalizadas de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial. Olha só, olha a enquadrada, má conduta judicial. Incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e o silenciamento da mídia da oposição. Os depoimentos prestados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e fundamentadas sobre esses problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Estado perturbador dos direitos humanos no Brasil. Olha só. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso nos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, respeitosamente solicito que você forneça esclarecimentos sobre as seguintes questões. Então, aí, o deputado Chris, então, só fazer um resumo aqui da primeira página. Lemos aí a primeira página, já começamos aqui a segunda página, são 3 páginas, tá? Então, ele fala, olha, a gente está vendo que está acontecendo graves violações de direitos humanos no Brasil, má conduta judicial, isso é maravilhoso, né? Falando com o Alexandre de Moraes, está vendo má conduta judicial. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E aí ele vai começar com as indagações, com as perguntinhas que ele está mandando o Careca responder. Mandando não, está solicitando respeitosamente. Depois a gente vai falar isso, se o Moraes vai responder, se não vai responder, vamos falar disso depois, calma aí. Já temos 14.476 pessoas em todas as plataformas. Vamos entrando. Eu estou vendo aqui que tem um monte de gente se tornando membro, mandando superchat. Depois eu vou ler, tá, pessoal? No final, agora eu sei ler superchat. No final eu vou ler. Tá? E vou agradecer aqui aos novos membros que estão entrando, patrocinando aqui o canal, para que esse trabalho possa continuar sendo feito. Vamos prosseguir. Deixa eu aumentar aqui de novo, senão eu também não enxergo. Pronto. Vamos lá, vamos às perguntas. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo esteja sujeito a censura prévia e restrita por sua ordem, incluindo, mas não se limitando, a bloqueio de contas de mídia social, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou liberem disseminação de informação? Então, aqui ele está falando jornalistas ou outros indivíduos. Ou seja, qualquer pessoa, especialmente jornalista, porque você surrupiar a liberdade de expressão de um jornalista é algo muito grave. Mas ele falou jornalistas ou outras pessoas que estejam com conteúdos bloqueados. Imagina só, se o Alexandre resolver responder uma pergunta dessa, o que ele vai responder? Repara que não tem muita alternativa. Ele não vai poder dizer que não. Até porque é muita gente. E muita gente, inclusive, até com mais de 1 milhão de seguidores. Como é o caso do Paulo Figueiredo e do Constantino. Eles têm mais de 1 milhão de seguidores. O Fiuza, Guilherme Fiuza, mais de 1 milhão de seguidores, jornalista.
um monte de gente aí famosa. Então, é claro que o deputado Chris já sabe que isso está acontecendo, mas ele está dando ali aquela chamada, né? Está dando aquela chamada na chincha. Pô, tá acontecendo ou não está? Então, responde aí. Responde aí. Vamos lá para a segunda pergunta. Aumentar aqui de novo. Tá. Você tem conhecimento de alguma ordem que tenha resultado no encerramento ou suspensão das operações de meios de comunicação no Brasil? Da mesma forma, tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham impedido jornalistas de cumprirem as suas funções profissionais, tais como congelamento de ativos financeiros, restrições às liberdades civis, incluindo ordens de detenção ou cancelamento de seus passaportes? Aqui um monte de gente entra. Entra o próprio Paulo Figueiredo, entra o Alan dos Santos. O veículo de comunicação Terça Livre foi fechado, simplesmente porque teve as suas contas bancárias bloqueadas e não tinha mais como você operar, você não tinha como pagar funcionário, não tinha como pagar fornecedor de serviços, não tinha como pagar o cara da câmera, o cara lá que faz as artes, o cara que trabalha nos comerciais, os comentaristas, não tinha mais como fazer nada, não tinha como pagar a conta de luz do estúdio. Então, o Terça Livre foi fechado por conta dessas ordens de congelamento de ativos. Então, será que o Alexandre de Moraes vai responder e vai dizer, sim, claro, o Terça Livre foi fechado dessa forma? Terceira pergunta. Fora os outros jornalistas, o Fiuza, que teve que sumir, né, agora ele está na Revista Oeste, fazendo um outro programa, mas não mais criticando abertamente, né, o Supremo, isso aí ele parou de fazer. Então, você teve, de fato, jornalistas sendo cerceados, né, a sua atividade profissional sendo cerceados e até mesmo um veículo de jornalismo fechado. Agora, 15 mil pessoas. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Deixa eu aumentar aqui para a gente ir para a terceira pergunta. Vamos lá. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no exercício das suas funções parlamentares? Então, a gente tem aí, pelo menos que eu me lembre, assim, de orelhada, 3. A Carla Zambelli, eu não sei como é que está a situação dela agora. Deixa eu voltar aqui para a tela. A Carla Zambelli, eu não sei como é que atualmente está a situação da Zambelli. Tivemos o Marcos Duval, ele teve todas as redes sociais dele bloqueadas, isso é uma medida cautelar. Ele sofreu busca e apreensão, também é uma medida cautelar, que se enquadra aí. E o maior exemplo de todos, em matéria de parlamentares, que é o deputado Daniel Silveira. Ele não apenas sofreu medidas cautelares, como ele sofreu efetivamente e continua sofrendo prisão por palavras, mesmo sendo ele um parlamentar e, portanto, sendo livre em opiniões, palavras e votos. Então, nós temos aí alguns casos e, em especial, o caso do Daniel Silveira. Será que o Alexandre vai responder aí e vai dizer, realmente, nós prendemos o Daniel Silveira, o parlamentar, por conta de coisas que ele falou numa live do YouTube? Vamos lá. Quarta pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Em suas investigações e processos contra indivíduos, você observou o devido processo legal, inclusive fazendo notificações e citações devidamente exigidas em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos? Essa pergunta tem total direcionamento. Total direcionamento. Indivíduos residentes nos Estados Unidos que sofrem processos da lavra de Alexandre de Moraes. Eu, Ludmila, sou residente nos Estados Unidos, residente legal nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, residente legal nos Estados Unidos. Alan dos Santos, residente legal nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, residente legal nos Estados Unidos. E os processos que estão tramitando contra a gente, e os que foram abertos depois da nossa vinda para os Estados Unidos,
seguiram o devido processo legal? Alguém, por acaso, recebeu alguma carta rogatória, que é o instrumento para você fazer citações e intimações no exterior? Até onde me consta, ninguém. Portanto, ele vai dizer aí, não, a gente não está seguindo o devido processo legal, não, porque a gente não expede cartas rogatórias. A gente simplesmente processa e fica por isso mesmo. Vamos lá para mais uma indagação, para a quinta indagação que tem tudo a ver com a quarta, mas é ainda um pouco mais específica e também tem direcionamento. Você tem conhecimento de algum caso de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais que operam nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território americano e sob a jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara enviou uma carta ao diretor do FBI, afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes dos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista, alvo de censura, ordens emitidas pelos tribunais brasileiros. Por favor, compartilhe qualquer informação que você tenha sobre este e outros casos. Resumo da ópera. Quem não entendeu isso aqui, agora eu vou explicar. Isso aqui tem direcionamento. Aqui ele está perguntando, Moraes, você tem notícia de algum assédio judicial e institucional que algum cidadão aqui nos Estados Unidos sofreu por ordem sua? E a gente sabe que sim. E uma dessas pessoas aí está dizendo que eles têm notícia de duas pessoas residentes legais nos Estados Unidos que foram assediados pelo FBI. Uma dessas pessoas a gente já sabe quem é, porque já falou publicamente sobre isso, que é o Paulo Figueiredo. O FBI tentou, quebrou a cara, tentou intimar, assediar o Paulo por algum tipo de ordem, comando lá do STF. Não sei se tentou entregar alguma intimação, só que esse não é o devido processo legal. Não é o FBI que tem que intimar ninguém. Existe um procedimento legal, o devido processo legal, chamado carta rogatória. Então não é simplesmente acionar o FBI, me ajuda a intimar esse cara. Não é assim. Então, a partir do momento em que isso aconteceu, o Congresso americano já tem todo interesse em saber se o FBI, que é uma instituição aqui dos Estados Unidos, está colaborando com ordens ilegais provenientes do Brasil. Aí já mexeu com a instituição, com o Estado americano. E pelo menos um caso a gente já sabe, que foi o caso do Paulo Figueiredo. Mas o Paulo Figueiredo falou, não, aqui não. Receba a intimação, mas pelo devido processo legal, expeçam uma carta rogatória e me intimem aqui. Esse é o expediente legal no Brasil. Esse é o devido processo legal. Então façam direito. Não é dar o migué, o jeitinho brasileiro, o jeitinho bostileiro, de dar aquele miguezinho, aquele jeitinho, FBI, quebra essa aí. Foi isso que aconteceu. FBI, quebra essa aí pra gente, quebra aí. Vai demorar muito, vai dar muito trabalho expedir carta rogatória. Quebra essa aí. Mas o Paulo falou, não. Vão embora. Não vou receber vocês. Eu exijo o devido processo legal. Eles botaram o rabinho entre as pernas e foram embora. Simples assim. Nesse momento, 17 mil pessoas aqui no TV Injustiça. Vocês gostam desse assunto, né? Enfim, sextou. Hoje é uma sexta de gala. Alexandre tomando encoxada do Congresso americano é dia de gala. Vai ter mais. Aqui com a gente não é tic-tac, não. Você vê que a gente já estava prometendo que se acontecer, cumpriu. Estamos provando aqui. Não é tic-tac. Aqui o trabalho é sério. Vamos lá. Sexta pergunta. Alexandre, você solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos? Vamos traduzir essa pergunta. Alexandre, você deu ordens ilegais a empresas americanas como Facebook, Meta, Instagram, Twitter? Você deu ordem, Google? Você deu ordens ilegais contra essas nossas empresas aqui dos Estados Unidos? Queremos saber
Queremos também saber se essas empresas cumpriram. Aliás, essas empresas estão ferradas. Menos o Elon Musk, que está denunciando. Falou, ó, tem nada a ver com isso não. Estou entregando aqui o BO, dando-os no Brasil. Então, aqui ele está dizendo, você ameaçou as nossas empresas de banimento, como, por exemplo, o Twitter, o X, caso não cumprissem as suas ordens ilegais? É isso que eles estão perguntando aqui com outras palavras. É isso. E aqui a terceira página e última do documento, em que ele fala, olha, todo educado, o Chris Smith, todo educado, olha, solicito respeitosamente, que você forneça uma resposta dentro de 10 dias, ainda deu muitos dias, né? Ainda foi legal, ainda foi bacana. Dentro de 10 dias úteis, pois atualmente eu estou trabalhando na legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. O que ele disse aqui nesse parágrafo? Quem percebeu? O que está por detrás aqui deste parágrafo? Ó, solicito resposta respeitosamente, tá? Respeitosamente, no prazo de 10 dias, pois atualmente eu estou trabalhando numa legislação relacionada a esse assunto, tá, Moraes? O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, ele está dizendo, amigão, a lei que vai te ferrar já tá no forninho. Já tá no forninho, meu amigo. Só que ele, muito educado, é um gentleman. Muito educado, falou, olha, respeitosamente, porque eu estou trabalhando aqui em uma lei. Né, Alexandre? Você sabe como é que é. É uma lei aqui que eu estou fazendo sobre essa questão. Né, com todo respeito. Com todo respeito. Aí depois ele fala, como você deve estar ciente, eu tive o prazer e o privilégio de viajar para o Brasil para conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos. Ele já esteve no Brasil, o deputado Chris Smith. Com muitos brasileiros e brasileiros americanos, e continuamos profundamente comprometidos com o fortalecimento da relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Aí termina bonito, assina, Christopher Smith, membro do Congresso, e embaixo ele bota, ó, com cópia para senador Rodrigo Pacheco, deputado Arthur Lira, ministro Luiz Roberto Barroso e ministra Carmen Lúcia. Ou seja, os 4 também foram chamados na chincha. Aí agora vocês devem estar esperando aí para eu responder. Ah, mas aí ele pode pegar esse e-mail aí, imprimir e usar de papel higiênico, ele pode não responder, ele vai cagar e andar, não é isso que vocês estão pensando aí? Ele vai cagar e andar, ele não tá nem aí. Meu amigo, vamos lá, vamos às alternativas. Primeira alternativa, que óbvio que não vai ser o que ele vai fazer, mas só vou mexer com as possibilidades existentes no mundo real. Primeira alternativa, ele responde com sinceridade. Isso não vai acontecer, mas só estou dizendo que no mundo, no espectro de possibilidades, essa é uma das possibilidades. Tá? Ele vai e responde, realmente, tem vários jornalistas com redes sociais bloqueadas, né, totalmente censurados, não apenas uma postagem censurada, mas o perfil inteiro, né, o que corresponde ao fuzilamento virtual da pessoa. Tem sim, deputado Chris. O Terça Livre fechou por ordem judicial, realmente. Tem um deputado preso por crime de palavra, ou seja, não foi respeitada a nossa Constituição. Realmente, deputado Chris, realmente aconteceu isso tudo. Tem essa alternativa aí que eu, francamente falando, não acho que vai ser a opção do Alexandre de Moraes, responder com sinceridade. Temos uma segunda alternativa para o Alexandre, que é responder mentindo ou tergiversando, dando aquele migué, sendo bagre ensaboado. Tipo, responde não respondendo. Pega ali um assessor e fala, meu amigo, te vira, responde isso aí sem responder nada. É o famoso somebody love. Então ele responde mentindo ou dando somebody love, fingindo que tá...
com data máxima vênia, vossa excelência, e pererê, parará, pão duro, e não responde nada. Essa é uma opção, correto? Essa possibilidade está aí no espectro das possibilidades. E tem a terceira opção, que é de não responder, que eu considero ligeiramente mais provável do que a de mentir ou tergiversar. Não responde porque complicou, meu amigo, complicou. Como é que você vai responder um negócio desse? Como que você vai responder um negócio desse? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, se ele não responder, você vai, então não vai dar nada. O que vai acontecer? O processo aqui nos Estados Unidos de elaboração da lei que vai ferrar com ele, simplesmente vai prosseguir. No caso dele resolver responder mentindo ou tergiversando, ele ganha 5 minutos. Ele ganha 5 minutos. Porque aí, claro, aí a gente aqui, nos Estados Unidos, a gente vai fazer o trabalho e vai dizer, olha, isto aqui é mentira por conta disso, isso aqui é mentira por conta disso, isso aqui é tergiversação por conta disso, tá aqui o documento, tá aqui a prova. Então ele ganha 5 minutos, se ele mentir ou tergiversar. Então eu acho que dentre as opções, para ele a melhor é essa, é responder mentindo ou tergiversando. Porque ele pelo menos ganha alguma coisa, ganha 5 minutos. Olha, 19 mil pessoas aqui, simultaneamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, pessoal. Que coisa, que loucura. Eu só fico pensando, cara, a máquina pública toda foi usada para me assassinar virtualmente e assassinar a minha reputação. E agora eu tenho quase 20 mil pessoas aqui comigo, ao vivo. Essa hora da noite, numa sexta-feira. Foi isso que você conseguiu, Moraes. Foi isso que você conseguiu. Parabéns. Inteligentão. Inteligentão, Moraes. Não aguentei, inteligentão, não. Esse cara. É o gênio. É o gênio. Esses caras que agem com fígado, com estômago, eles nada os difere dos animais. Porque é animal que age assim. Eu, pelo menos, eu procuro usar um determinado órgão do corpo humano chamado cérebro, cujos atributos nos seres humanos é muito superior a dos outros animais. Então, eu procuro usar esse atributo que me faz um ser humano, né, superior aos outros animais. Mas o Alexandre de Moraes, aparentemente, só usa o estômago, o fígado, o intestino grosso. Então, ele age com o intestino e é isso que acontece, tal como os animais. Não é assim? É nota 10 essa. Os animais são assim. Ludmila Grilo, nota 10. Com todo respeito aos animais. Desculpem a comparação. Os cachorrinhos. Agora acabou. As tartaruguinhas. Com todo respeito. Agora acabou mesmo, viu? Vai mais mexer com a juíza, cutucou a juíza com vara curta, tomou nos olhos. Então, pra gente completar aqui. Confessando, respondendo ou não respondendo, dane-se. Isso é apenas mais uma formalidade. Isso é um recadinho. É como se estivesse dando uma última chance a Carmen Lúcia de fazer alguma coisa sem ser cúmplice, ao Rodrigo Pacheco de fazer alguma coisa sem ser cúmplice. É uma última chance. Olha, a gente está aqui sendo legal com vocês, estamos avisando. É isso. Para bom entendedor, é isso que aconteceu hoje. Tá certo? Respondendo ou não respondendo, não vai fazer a menor diferença, porque a lei vai andar. E você fala, mas que lei é essa? E ele pode, mas não vai violar a soberania do Brasil se ele fizer uma lei sancionando o Brasil? A lei, ela vai ter uma validade nos Estados Unidos, sancionando aquela pessoa em relação aos Estados Unidos. Nada no Brasil vai mudar. Não viola a soberania brasileira. Eles não vão lá prender o Alexandre de Moraes no Brasil. Não é isso que vai acontecer. Eles não vão lá cancelar uma lei, cancelar uma decisão do Moraes. Não é isso que vai acontecer. Eles vão sancionar, como eles têm esse histórico de sancionar violadores de direitos humanos
ou corruptos. Tem essas duas vertentes. Os Estados Unidos sempre tiveram essa cultura de sancionar pessoas corruptas no mundo inteiro e violadores de direitos humanos no mundo inteiro. E essas sanções, elas servem para que os órgãos internos desses países ajam, e caso não ajam, essas pessoas não podem mais entrar, essas sancionadas não podem entrar nos Estados Unidos, sofrem inúmeras sanções financeiras. Se tiver bens nos Estados Unidos, são todos congelados. Se tiver ativo financeiro, é tudo congelado, confiscado. Se tiver casa, é confiscada. Essas pessoas não podem fazer nenhum tipo de contrato com empresas americanas. O que isso significa? Mas ele não tem contrato com empresa americana. Quando você assina lá, você baixa o app do Uber, que é uma empresa americana, você está celebrando um contrato com a Uber. Quando você baixa lá uma Netflix, você está celebrando um contrato com a Netflix. Pessoas sancionadas nesse tipo de lei têm a vida meio que interrompida. A pessoa não pode pedir um Uber. A pessoa não pode pedir uma Netflix. Assim, é um problema na vida do cara. Tudo bem, ele não vai ser preso no país dele. Eu acho até que esse tipo de sanção pode levar, sim, a sanção no país de origem, porque todo mundo no país de origem vai querer se limpar. Vai falar, eu não quero ficar do lado desse leproso. Todo mundo vai tentar se limpar. Ele vai restar sozinho no final. Então, é daí que esse tipo de medida do exterior funciona nos ambientes internos dos países. É dessa forma, é esse tipo de pressão que é exercida. Fora essas sanções mesmo, que a pessoa, né, na pessoa física, no CPF, vai sofrer. Acabou palestrinha em Nova York. Acabou. E outra coisa, essas sanções, na hora que são aplicadas, eles não avisam, não. Simplesmente o cara vai aparecer aqui nos Estados Unidos e vai ser barrado na imigração. Vai falar, meu amigo, tá barrado, volta. E nós estaremos aqui para zoar. Saibam disso. Estaremos aqui de prontidão. Estaremos de prontidão para zoar, para fazer todo tipo de meme e esculhambação. Podem contar comigo para isso. Isso aqui, olha, é o Executive Order. Deixa eu colocar aqui. Executive Order 13.818. Isso aí foi assinado pelo Donald Trump. É uma lei. Essa lei, ela é uma expansão, uma extensão do Global Magnitsky Act, que é a Lei Magnitsky. Isso aí qualquer dia eu posso até, de repente, fazer um TV em Justiça sobre isso. É uma lei dos Estados Unidos que sanciona pessoas no mundo inteiro que agem, que praticam atos de corrupção ou atos de violações de direitos humanos. Então, essa aqui é uma extensão da Magnitsky Act, que é o que eu acho que vai acabar pegando o Alexandre de Moraes um dia. Pelo menos é nisso que a gente está trabalhando. E é disso que se trata. Essa cartinha que o Alexandre recebeu hoje já é uma prévia dizendo: te prepara, porque a Lei Magnitsky já está sendo feita contra você. Salvo engano, tem mais ou menos umas, não sei se 140 ou 170 pessoas no mundo inteiro condenadas pela Lei Magnitsky. Então, essas leis, quando você é reconhecido como um violador de direitos humanos, você sofre tudo isso aí. Congelamento de ativos, proibição de transações com empresas americanas, restrição de entrada nos Estados Unidos, isso tudo. E mais, tudo isso são documentos que vão subsidiar processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cada vez o processo se torna mais rico de documentos. E quem sabe, depois da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quem sabe a gente consiga convencê-los a levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E mais ainda, quem sabe, diante de todos esses documentos,
a gente consiga a condenação no Tribunal de Haia, no Tribunal Penal Internacional. Tem um monte de documento agora, então, sendo produzido. Estamos na fase da instrução. O que foi feito hoje foi mais um degrauzinho rumo a tudo isso que a gente quer que aconteça. E não foi um degrauzinho pequeno, não. O que aconteceu hoje foi um degrauzão que a gente subiu.